Olá, queridos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme a hora que você estiver ouvindo essa mensagem. Aqui quem fala é o evangelista Menezes. E essa transmissão é feita no nosso canal do YouTube e também na nossa fanpage do Facebook, ambas chamadas Páginas do Evangelho. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa fanpage, nos siga, porque temos lá conteúdos de mensagens escritas e faladas. Antes eram só escritas, agora partindo já para a parte do multimídia, né? Para ficar uma coisa mais entretida, para maior entendimento, para um maior alcance, né? Que você possa estar lendo, vendo e ouvindo a palavra de Deus. Hoje falaremos de alguns assuntos que são muito difíceis de entender, mas damos graças a Deus que Ele está conosco, nos dá o esclarecimento, nos dá o entendimento e também nos dá a oportunidade de dividir o pão com os irmãos. Estaremos ministrando no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 30, aquela passagem da mulher samaritana, muito conhecida, muito famosa, não é verdade? Então, nela nós vamos falar de um assunto muito querido, né? E também muito polêmico, que é o chamado matrimônio, o casamento. E o outro assunto é a chamada adoração, as nossas homenagens que nós rendemos ao Senhor. Como é que elas devem ser feitas? Então, e também falaremos da doutrina de Jesus Cristo, porque a doutrina de Jesus Cristo, como ele mesmo diz aqui, bem no versículo 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E ao decorrer da mensagem falaremos sobre isso, sobre o que significa esta água, o que significa este jorrar para a vida eterna, o que é que a palavra de Deus, que também é a doutrina cristã, ela vem trazer para nós. E você pode ter certeza que são coisas boas, coisas ótimas. Vamos começar? Primeiro versículo. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário passar por Samaria. Então foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, saindo do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher tirar a água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana lhe disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo.
Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Bom, naquele tempo havia inimizade entre samaritanos e os demais israelitas, né? Porque os samaritanos foi um povo que agregou outras culturas, outros valores e outras crenças além do judaísmo. E ficou um povo assim, meio não, completamente ecumênico. Eles adoravam a Deus, mas também prestavam reverências a outros deuses. Por isso havia inimizade entre os judeus e os samaritanos. E eles levavam a vida com essas doutrinas misturadas, com esses conceitos misturados. O que não é muito diferente nos dias de hoje. Nós temos pessoas que elas creem em Deus, têm a fé em Deus, têm a doutrina de Deus, porém agregam em suas vidas também outras doutrinas que não são de Deus, que não louvam a Deus, que são mundanas, muitas vezes. E isso acaba atrapalhando a caminhada da pessoa com Deus, acaba atrapalhando a vida da pessoa com Deus, né? E acaba impedindo que a pessoa conheça, encontre e ache dentro da doutrina cristã tudo o que ela precisa. Porque a palavra de Deus, você lembra do Salmo 23? Não diz que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará. Então, nós temos uma doutrina que ela, se praticada, é perfeita e completa para tudo que precisamos, e é também uma forte razão para que adoremos a Deus, para que louvemos a Deus. Daquele culto racional que o apóstolo Paulo falou, aquela homenagem consciente, onde nós vamos homenagear a Deus por Ele ter feito muitas coisas para nós, pelas nossas experiências pessoais e por tudo de bom que Deus nos proporcionou individualmente. Isso também será falado aqui. Nós paramos no versículo 14 e a partir do versículo 15 nós vamos entender. E vamos começar já, como anunciamos, falando daquele assunto que é tão desejado por muitos cristãos, principalmente os mais jovens, que é o matrimônio, o casamento. Vamos lá. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e venha cá. Versículo 17. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui e voltar a alguns evangelhos. Vamos lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 28, aliás, 27 e 28, e depois 31 e 32. Diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui no versículo 31, também foi dito:
Qualquer que deixar a sua mulher lhe der carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer... Preste atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Isso aqui é decisivo para você entender essa parte. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, pelas palavras de Jesus, podemos afirmar que essa mulher que conversava com ele teve 5 casamentos válidos, e o atual era inválido. Pode ser que ela tenha sido viúva 5 vezes, ou algum desses casamentos tenha terminado devido à constatação, né, da prostituição que gerou o divórcio. Jesus não dá em detalhes essa parte da vida dela, mas o que ele deixa é muito importante para que nós saibamos como é que funciona essa questão do matrimônio no reino de Deus. Prostituição nada mais é do que comércio sexual, é o ato de você comprar ou vender favores sexuais. É isso, nada mais que isso. Algumas vezes aparece a palavra fornicação na Bíblia que dá o mesmo significado. Por que isso? Porque na época existia uma coisa na arquitetura chamada fórnice, uma porta em arco, onde as pessoas se colocavam lá para se exibir, para se vender. Por isso que fala fornicador, prostituto, porque é a mesma coisa, né? Quem ia para o fórnice se exibia era para se prostituir naquelas antigas sociedades. Mas notemos que quando Jesus fala no versículo 14 que a água que ele der se fará na pessoa que receber uma fonte de água jorrar para a vida eterna, ele está falando, como eu disse lá na frente, da própria doutrina dele, da nova aliança, de tudo que ele veio trazer de Deus para nós. Tanto que ela pede, me dá essa água, e ele já começa pregando a doutrina para ela no casamento, porque Jesus sabia que na mente dela, na cidade dela, no povo que ela vivia, eram ensinados outros conceitos, e o casamento que era inválido na concepção de Cristo era válido na concepção dos samaritanos. E o que nós notamos hoje nas igrejas, no povo de Deus? Notamos pessoas querendo invalidar o casamento, né, por coisas que não o invalidam. Mas devemos lembrar o seguinte: já que a doutrina de Deus ela se faz em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, significa que todos os conceitos de Deus, tudo que ele nos dá para nos moldar, é para o nosso próprio bem, tem razão, tem justiça e tem louvor, sim. Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Jesus não é contra o matrimônio, ele não é contra o casamento, ele não é contra eu me casar, não é contra que você se case, não. Ele é contra os casamentos feitos de forma errada. Isso é que Deus é contra, porque se o casamento que você quer for feito da maneira correta, Deus vai te abençoar. E essa maneira correta nós já vimos aqui. Que você encontre alguém que seja solteiro mesmo, de verdade, completo, igual a você, viúvo ou viúva, e que seja feito completamente dentro da doutrina cristã. Existem as cartas apostólicas aqui, com certeza você já conhece, já leu,
onde ali os apóstolos Pedro e Paulo, eles falam para as igrejas como é que o marido deve tratar as suas mulheres, né? Como é que as mulheres devem também reverenciar seus maridos. Inclusive tem uma do apóstolo Paulo onde ele fala, ele é contra a violência doméstica. Então, novamente, a mensagem fala que todos aqueles que estão na igreja e que procurarem conhecer e viver a doutrina do Evangelho do Novo Testamento em suas vidas, essas pessoas encontrarão sim paz, felicidade, prazer, encontrarão as benesses do reino de Deus, darão bom testemunho e estarão com Cristo e receberão a vida eterna. Você pode ver aqui na mensagem que quando a mulher pede essa água, Jesus já responde a ela, mostrando na prática que é a doutrina que essa água significa doutrina, significa o estilo de vida, a nova vida que ele veio trazer para as pessoas, para a tua igreja. E aqui no versículo 19, ainda de João capítulo 4, diz assim: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Bom, a partir de agora vem a segunda parte dessa mensagem, que fala de adoração, de culto, de homenagens a Deus. E olha o que Jesus fala para aquela mulher no versículo 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 24. Existem diversas passagens na Bíblia, principalmente ali nos Salmos, né, onde os salmistas escrevem que Deus tem prazer nos corações sinceros, né? Ele gosta quando nós somos sinceros, somos verdadeiros em nossos corações. E isso Jesus estava também dizendo àquela moça. Quando ele fala em verdade, ele fala em sinceridade. Ele fala que o louvor que agrada a Deus é aquele que é feito consciente, verdadeiramente. Se você está com motivos para se chegar a Deus, se chegue. Se não está, se chegue também, mas manifeste a tua sinceridade. Tenha certeza que Deus vai te ouvir e vai te ajudar. Agora, uma coisa que não é agradável a Deus, não surte nenhum efeito, não faz nenhum sentido, é nós estarmos fazendo aquela coisa mecânica, né? Indo até um lugar, até uma igreja, até uma congregação só por ir, cantando louvores por cantar, falando Senhor eu te amo por falar, fazendo as coisas por fazer. Esse tipo de coisa não agrada a Deus. Agrada a Deus que nós estejamos conscientes na presença dEle, sabendo quem Ele é, tendo em memória o que Ele está fazendo por nós, e caso Deus não tenha feito ou não esteja fazendo alguma coisa na sua vida, você tem que ser sincero em falar com Ele, em orar, em se expressar com verdade, porque Ele é o nosso pastor, né?
Ele nos guia. E você pode ter certeza que você sendo sincero com Deus, Ele vai receber a tua sinceridade, como Ele está falando na palavra. Aqui no versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Bom, a palavra espírito, ela também tem o significado de consciência. Em hebraico se diz ruach, né? Essa palavra que é usada para se referir ao espírito, que tem o significado de consciência, memória e fôlego. Bom, não é à toa que lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala em culto racional, ou seja, homenagem consciente. Deus, ele é um ser, uma consciência eterna, imutável, inabalável. Não se adora a Deus com coisas que nada tem a ver com essa questão da consciência. Ora, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito. Então, nós temos que louvar a Deus conscientemente. Quando nós nos achegarmos a Deus para adoração, nós temos que estar ali sabendo quem Deus é, sabendo o que estamos fazendo, entendeu? E apresentando a Ele a nossa consciência em servi-lo. O que a nossa consciência tem sobre Deus. E caso nesse momento a tua consciência esteja esquecido o que Deus fez por você, ou de repente você está na congregação lá, mas tá com a vida meio complicada e não está conseguindo dar a Deus um bom louvor consciente, eu te digo uma coisa: tenha calma, muita calma. Deus vê tudo, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você vem fazendo. E é importantíssimo que quando você for adorar a Deus, você manifeste ali a sinceridade do seu coração. Se você estiver feliz, contente com o que Deus tem feito por você, traga isso à tua memória, fale, expresse. Se você estiver entristecido com as coisas que estão acontecendo, fale também. O importante é que você se achegue à presença de Deus com sinceridade. Seja sincero em orar, seja sincero em louvar, seja sincero no que você faz. E respeite sempre, procure sempre respeitar a Deus. E é isso, toda homenagem que você for prestar, preste homenagens conscientes. Você pode ver depois aí na sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, onde fala do culto racional, que significa homenagem consciente, como é que é, o culto que Deus quer que seja prestado a Ele. Então, essa é a mensagem que Deus deu para aquela mulher naquele dia e continua nos dando hoje e continuará nos dando amanhã e sempre até que Ele volte, porque Deus quer que os seus adoradores, o seu povo, o povo que Ele escolheu para adorar, povo que estamos incluídos, eu, você e uma multidão mundo afora, homenageemos a Deus conscientemente do que estamos fazendo, do que estamos falando. Então, como é que nós vamos ter consciência de quem é Deus? Quando nós meditarmos sobre a Tua palavra,
quando nós lermos a Bíblia, quando nós praticarmos, né, os mandamentos, as orientações da doutrina, nós vamos ver ali quem é Deus. E tudo o que nós precisamos está muito bem descrito no Novo Testamento. Então fica aí a dica, procure com calma, sempre que possível, ler a Bíblia você mesmo, meditar na Bíblia você mesmo. Hoje nós não vivemos nos tempos mais antigos, onde o analfabetismo era grande, era por causa do analfabetismo que os espertalhões deitavam e rolavam. Não, hoje você tem acesso, hoje as coisas, graças a Deus, melhoraram um pouco nesse aspecto. E todo mundo tem o direito de conhecer a Deus pessoalmente. Todo mundo tem esse direito. Esse acesso não nos é negado. Você precisa saber disso. Que Deus quer que você o conheça pessoalmente. Você tem experiências próprias com Deus. Que você saia dessa coisa de ficar nessas adorações mecânicas que não dão fruto nenhum, que não glorificam nada. Deus quer que você conheça Ele, você saiba quem Ele é. Deus quer se manifestar na sua vida para que você o adore em verdade. Deus quer que você o adore em verdade. E para você o adorar em verdade, você vai ter que, primeiramente, reconhecer quem é Deus, caso você não seja convertido. É importante você ter consciência de que a doutrina de Deus, ela é pura, ela não muda, e que tudo quanto Deus tem preparado para você está descrito antecipadamente dentro do Novo Testamento, dentro da sã doutrina, e que você vivendo conforme essa doutrina, você vai encontrar tudo o que Deus tem para você. Você vai encontrar um matrimônio verdadeiro e honesto, você vai encontrar paz, você vai encontrar felicidade, você vai encontrar irmãos e irmãs, você vai ver Deus se manifestando na sua vida, você vai ver Deus falando com você. Se você crer, você vai procurar aí na tua Bíblia, na tua vida, e você vai de fato e de verdade achar o verdadeiro Deus presente na sua vida, no seu lado. Aquele Deus, aquele Senhor e Salvador que te chamou para a salvação, vai sim se manifestar. E você vai com o tempo compreender que o Evangelho tem razão, que Deus tem para você tem razão. Então, para dar encerramento aqui à mensagem por agora, vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 25, o que a mulher disse para Jesus. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. Então, notemos aqui que, embora o povo de Samaria havia se desviado, dos caminhos do Senhor, quando passou a agregar outros valores, outros costumes, outras doutrinas, nem por isso Deus os rejeitou. Nem por isso Deus rejeitou aquele povo. Tanto que Jesus foi lá, falou com uma mulher samaritana, pregou a ela a doutrina, mostrando a ela que aquele conceito que eles viviam lá de casamento estava errado, de adoração também. E ali ele quis e mostrou para ela que ele é o Cristo,
da promessa, aquele Cristo que ela sabia que ia vir anunciar tudo, ele veio e falou com ela. E esse Cristo que vem anunciar tudo, ele sempre vem falar com a gente. E se Cristo falou com teu coração e quer te encaminhar para a doutrina correta, aceite-o. Você não vai se arrepender. Muito pelo contrário, você vai se arrepender de não ter dado ouvido antes. E você pode ter certeza que a tua vida será melhor em tudo. Em tudo, tudo, tudo. E olha, nunca se esqueça da adoração em verdade. Porque você vai, através disso, descobrir como é que se adora a Deus e como não se adora. O que é que louva a Deus e o que não louva. Então você vai estar consciente da sã doutrina e também vai estar consciente do que não é doutrina de Deus. E você vai saber, porque Deus vai te mostrar quem é Ele e quem não é. Onde está a igreja dele e onde não está. Jesus é o nosso pastor e Ele nos guia. E encerramos por hoje essa mensagem para a louvor e edificação de Cristo. E você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que com Deus, com o verdadeiro Deus, você não vai mais precisar inventar coisas, não vai mais precisar estar com alguma coisa ou alguém querendo louvar a Deus, mas que de forma que não é louvável a Deus, nem vai precisar ficar, inventando, dizendo uma vida que você não tem. Esse vazio vai acabar. Porque quando você procurar manifestar e viver a vida da verdade em Cristo, ela virá. Então, se você creu na palavra de Deus, se você tem por certo e verdadeiro que Jesus se manifesta dentro da tua palavra, que os caminhos do Senhor estão descritos ali, e que nós vivemos na nova aliança, que é o Novo Testamento, você já pode pessoalmente orar a Deus, já pode recebê-lo em seu coração, você já pode ser uma ovelha do rebanho de Deus. E você que já é uma ovelha, recebeu essa palavra e está precisando de um apoio, envie mensagem no nosso canal, na nossa fanpage lá no Facebook. Nós vamos estar ali te auxiliando, te apoiando, não importa a denominação que você é, não importa se você é tradicional, pentecostal, neopentecostal, congregacional, presbiteriano, batista, enfim. Nós não estamos fazendo esse trabalho a fim de ficar promovendo trocas de igrejas, de doutrinas, essas coisas. Não. O nosso trabalho é para enriquecer todos os irmãos em entendimento, em graça, em conhecimento do Senhor, fortalecer o que está fraco, levantar o que está caído. Então nós não estamos aqui para tirar ninguém de lugar nenhum. Nós não queremos entrar nessas disputas que nós sabemos que acontece, vemos, mas nós não queremos isso. O nosso compromisso é com Deus apenas. Não estamos aqui com outro propósito a não ser esse. Então você pode curtir a página, pode se inscrever no canal, pode escrever pra gente. Quer uma visita no lar? Entre em contato. Iremos com todo apoio, com todo prazer, orar por você, pela sua família, seus amigos, seus vizinhos, e dizer com grande alegria no coração que é chegado a vocês o reino
de Deus. Até a próxima. Fiquem todos com Cristo e em paz. Muito obrigado.